Você já se perguntou sobre a ordenação de mulheres ao ministério pastoral na Bíblia? E como funciona na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Existem mulheres pastoras? Existe base bíblica para a nomeação de 12 apóstolos nos dias atuais? E quanto à prática da unção de óleo aos enfermos, Ungir pessoas que estão enfermas. Será que esse assunto possui respaldo pelas Escrituras? No vídeo de hoje, o pastor Arilton Oliveira vai responder essas e mais perguntas. Com sua vasta experiência e conhecimento teológico, ele trará luz a esses assuntos que frequentemente geram debate e dúvidas. Assista o vídeo até o final, pois as respostas podem te ajudar a elucidar, tirar as suas dúvidas também. O senhor citou em diácono, presbítero, ancião, pastor, mas eu não vi o senhor falar em pastora. Certo. A Bíblia fala em pastor em algum momento? Nós não temos menções a pastoras no Novo Testamento. Você vai ter lá as mulheres diaconisas, trabalhando lá. Tinha uma diaconisa muito famosa, chamada de Dorcas, no Novo Testamento. Mas nós não temos lá o termo pastoras. A Igreja Adventista há alguns anos tem avaliado essa questão, há pelo menos aí uns 15 anos tem avaliado essa questão da ordenação ou não de mulheres. E até o presente momento, a Igreja Adventista oficialmente não ordenou nenhuma mulher ao ministério. Nós entendemos que a mulher ela tem um papel fundamental na organização da igreja, na pregação do Evangelho, na liderança da igreja. Inclusive, boa parte da liderança de nossas igrejas está na mão de mulheres, elas são muito comprometidas, mas entendemos que há um campo de atuação muito especial para elas e até esse momento a igreja não ordenou mulheres ao ministério adventista. Mesmo que nós não vejamos problemas com isso, ainda não foi esse o consenso da igreja. E a respeito sobre a ordenança dos 12, hoje isso seria normal? Está dentro da igreja, ordenar, levantar 12 homens, 12 mulheres e ali ungir, é necessário isso hoje, nos dias de hoje? O número 12, escolhido por Cristo, não quer dizer que hoje em cada igreja tem que haver 12 pessoas, certo? Cristo escolheu 12 porque ele queria ter um novo Israel, uma tipificação do Israel antigo, que eram 12 tribos. Mas quando Cristo chama os discípulos, depois os envia como apóstolos, Jesus estava chamando esse grupo para formar a sua igreja, Era a igreja cristã que estava nascendo. Eu acho que os propósitos são bem diferentes do que nós temos hoje nas igrejas. Então eu penso que esse número 12, não temos que nos preocupar com ele, mas sim em fazer a obra de Cristo. Ok? Pedro? Pastor, sobre a mensagem de Paulo, de não fale a mulher na igreja porque ela foi enganada por Satanás e o homem não. Isso tem a ver com a não ordenância de mulheres? O que a Igreja Adventista pensa disso? Existe um texto de Paulo onde ele vai mencionar isso mesmo, mas Paulo está falando de um aspecto cultural da cidade onde essa igreja estava localizada. E dentro daquela cultura patriarcal, onde o homem era autoridade. E veja, mesmo na cultura judaica, a mulher acabava ficando relegada a um segundo plano. Então, Cristo veio para mudar essa visão totalmente, Ele mesmo conversou com a mulher samaritana, valorizou. É claro que para Deus, não importa o homem e a mulher, ambos têm a mesma importância diante de Deus, mas quando Paulo diz isso, é por uma questão cultural do momento que a igreja vivia. Então, mesmo quando Paulo afirma e justifica a razão do porquê de ter dito aquilo, vocês entendem como cultural e não como uma ordenança de Paulo. Exatamente. Porque realmente a doutrina reformada prega que apenas o homem pode ser pastor e falar na igreja. Não por esse motivo. Ali é apenas uma questão cultural, local, que não tem aplicabilidade para outras igrejas. Ok. Paulo estava lidando com um problema específico ali da igreja, certo? Vamos avançando então. Falta-nos ainda mais uma ordenação que a Bíblia nos aconselha a praticar. Qual é o conselho de Tiago, em Tiago 5,14? Olha o que ele disse. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Qual é a cerimônia que nós somos orientados aqui a praticar?
é a unção. Jesus, ao longo do seu ministério, ele curou vários enfermos. Era parte do ministério de Cristo a cura. Agora nós somos orientados de que nós também podemos ungir as pessoas que estão enfermas. Como é esta unção? Esta unção é com um óleo de azeite, né? Um óleo de oliva. E você unge a pessoa para que a vontade de Deus se cumpra na vida dela. Agora, a pessoa tem que desejar ser ungida. Ela tem que pedir isso, ou seja, ela está se colocando nas mãos de Deus para que a vontade dele seja feita. Então, nós podemos, né, ir como liderança da igreja, como está dizendo, chamamos presbíteros da igreja, e vá lá para fazer essa unção desse que está enfermo. Wayne? Pastor Arilton, isso aí está bem claro para mim, mas eu tenho uma dúvida com relação a alguns costumes que nos últimos anos a gente vem observando da unção feita em umbrais de casas, em objetos, em automóveis. O que a Bíblia traz a respeito dessas questões? Nós não temos uma orientação no Novo Testamento sobre ungir objetos ou móveis ou automóveis. A unção era praticada na igreja primitiva nas pessoas. Quando as pessoas queriam e chamavam, né, a liderança da igreja para ungí-las, elas estavam se colocando nas mãos de Deus para que a vontade dele fosse feita na vida delas, ou para a cura ou para o descanso. Então vinha e se ungia as pessoas. Agora, o que passar disso não é orientação da Bíblia. Então, eu não recomendo nenhuma unção de objetos, móveis ou automóveis, nada disso, porque a palavra de Deus não me dá um precedente para isso. Bárbara? E vem aqui, pastor. Dentro de uma igreja, no caso, essa unção, se alguém querer, né, que a pessoa venha ungir ela, é obrigatório ter pessoas levantadas só para aquilo ali, ou pessoas que estão aptas na igreja, tá bem com Deus, pode fazer esse serviço, ou tem que ter só pessoas que têm título? O texto diz para nós que se alguém está doente, esse é o primeiro aspecto. A unção, ela acontece para os enfermos. E quando a pessoa está enferma, o que Tiago diz para nós? Chame os presbíteros da igreja. Ou seja, a liderança da igreja. Então, a liderança pode ir ali e pode fazer essa unção. Agora, é claro que esse tipo de unção não deve estar restrito apenas a presbíteros. Porque a palavra presbítero no Novo Testamento, em alguns outros textos vai ser o equivalente a ancião, tem a ver com a liderança da igreja local. Agora, pessoas espirituais que estão em comunhão com Deus, elas podem muito bem ungir as pessoas. Então não há nenhum demérito em uma pessoa que não tem uma função na igreja ungir uma outra pessoa. Agora, isso quem tem que fazer é a pessoa que tem a consciência, né, dessa cerimônia, da solenidade dela, e a pessoa que seja um servo de Deus, uma pessoa fiel, honesta, ok? Ok. Essa é a orientação. Simone? E se a pessoa que está enferma não tem condições de pedir para ser ungido? Nesse caso, a gente não faria unção. Porque a unção, a gente entende, é a pessoa que tem que solicitar. Ela está pedindo porque ela quer se colocar nas mãos de Deus para esse momento. Então, a orientação é que a gente faça isso com pessoas que estão conscientes e que peçam isso. Certo? Marcelo? Nada, pastor. Tá certo. Assim, existem na palavra de Deus esses ritos que nós devemos praticar. E veja, Deus pensou em cada cerimônia, em cada momento da existência humana. Vocês perceberam que os ritos e as tradições que a Bíblia deixou para nós, eles começam desde o berço e vão até a morte? Porque aí, quando a pessoa morre, a pessoa descansou. Mas em toda a sua existência, ela passou por cerimônias, por ritos, que Deus deixou para que nós passássemos. Então, o natural é que a gente pratique tudo isso. Assim, após compreender melhor as ordenanças e cerimônias ensinadas na Bíblia, desejo, pela graça de Cristo, vivenciá-las em minha experiência religiosa.
Todas as cerimônias que Deus deixou aí são cerimônias que nós podemos praticar, o cristianismo deve vivê-las e com isto nós estamos aí seguindo a orientação da palavra do Senhor. Eu e você podemos, e devemos ouvir os conselhos da palavra e tudo que estiver aí, praticar. O que a gente não pode fazer é o que a gente vê hoje. O que não está escrito se pratica, enquanto o que está escrito, que pode ser praticado, não se pratica. Voltei, pessoal. Para finalizarmos, eu vou deixar aqui esse versículo, Marcos 7, capítulo 7, versículo 6 ao 9. Dê uma lida, tá bom? Vocês mesmos, em casa, onde quer que você esteja. E esse versículo fundamenta bastante aquilo que nós vimos aqui, neste vídeo, onde geralmente as pessoas deixam de lado a vontade de Deus, escrita nas Escrituras, para seguir a vontade de homens, a orientação de homens e a tradição humana, que possamos seguir de fato o que as orientações bíblicas determinam para as nossas vidas. No mais, que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família. Se você gostou do vídeo, curta, comente aqui, coloque suas sugestões de vídeos também e no mais que Deus possa nos abençoar a todos.